sobre relacionamentos e sobre uns aos outros. Vocês têm 2 banners enormes aí atrás de vocês e é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho hoje. Mas para isso, tem o Ivo e o Névio também, né? Só Bento tem, né? Então, para isso eu gostaria de lembrar então de quando, antes de casar, Simone e eu compramos a nossa casa. É aquela que a gente mora lá em Caxias. Alguns de vocês já conhecem, já estiveram lá. Alguns ainda não, estão todos convidados, não todos ao mesmo tempo, tá? Por favor, não vão chegar todo mundo junto lá, não vai ter o que fazer. Eu comprei um saco de 20 kg de ração da cachorra. De repente dá para todo mundo comer, tá? Mas eu lembro que quando nós compramos a nossa casa e puxa, aquele negócio, talvez você vai lembrar de quando você comprou a sua casa, sua primeira casa, ou se você ainda não comprou, talvez está pensando, puxa, como eu gostaria de comprar a minha casa. Então vai imaginando aí como é que ela poderia ser, ou como é que você imagina. Mas eu lembro que para nós foi um momento muito especial, quando compramos, adquirimos a dívida, né? Hoje a casa está paga, mas na época nós adquirimos uma dívida. Mas ainda assim foi um momento bem especial e até hoje tem sido o lugar que nos abriga, o lugar que nos acolhe, o lugar onde nós nos sentimos realmente em casa. E, ok, comprar a casa, tirando as questões financeiras, não foi tão difícil. Nós andamos por Caxias umas semanas, falamos para o corretor mais ou menos o imóvel que nós gostaríamos que fosse comprado, como é que teria que ser. E ele foi nos levando, eliminamos algumas escolhas, acabamos ficando com algumas, oramos e tivemos plena convicção de que aquela ali, Deus disse, ó, é essa aqui. Então tá, então se Deus está dizendo, vamos lá, né? Aí eu até falei pro cara, disse, olha, foi Jesus que mandou eu comprar, dá para botar a dívida no nome dele? Aí o cara disse, não dá. Eu disse, tá bom, então bota no meu nome mesmo essa dívida aí. Na verdade nem foi no meu, foi no da Simone, né? Não tinha casado ainda, vai que não dá certo, ela que foi com a dívida. Não, tô brincando. Mas aí nós, então adquirimos esse imóvel. E já estamos morando juntos lá, blá, blá, uns 14 anos. Mais ou menos por isso aí, 14 alguma coisa. Em janeiro fez 14 anos. E a parte fácil foi comprar a casa. A parte mais difícil foi transformar aquela casa num lar. Está sendo. É um desafio diário transformar uma casa em um lar. E eu pensei que as duas coisas eram meio automáticas e juntas. Comprou a casa, comprou um lar. E eu tenho percebido que não é assim. Você adquire uma casa, um imóvel. Agora, tudo o que você fizer dentro desse imóvel vai definir se aquilo ali é um lar ou não. E até hoje, então, nós temos um grande desafio de continuar transformando aquela casa num lar. Por que eu quero dizer isso? Porque, gente, tem tudo a ver com igreja também. Eu sei que foi com bastante custo que vocês adquiriram e estão ainda adquirindo, obviamente, esse local aqui, certo? Agora eu vou dizer o seguinte, não é a parte mais difícil de ser igreja vocês terem esse local. Ter esse local precisa de pessoas dispostas, dinheiro suficiente, gente sem cabeça suficiente, né, para dizer, não, vamos lá, vai dar tudo certo. E vocês estão hoje aqui. Agora, o maior desafio de vocês é transformar isso aqui numa igreja. Porque paredes, teto, boas luzes, projeção, instrumentos, microfones, nada disso é igreja. Nada disso é igreja. Igreja é aquilo que vocês vão viver aqui e à medida em que viver, vocês começarão então a transformar isso aqui numa igreja. Sem vocês aqui dentro, isso aqui é apenas um prédio. Bonito, valioso, não vou discutir isso. Mas é só um prédio. Quando vocês estão aqui, vocês desenvolvem aqui relacionamentos. E esses relacionamentos é que transformam isso aqui em uma igreja. É sobre isso que eu quero falar hoje. Como é que a gente consegue transformar isso aqui em uma igreja por meio de relacionamentos e olhando, obviamente, para alguns dos uns aos outros. Sem isso, não há como vocês transformarem isso aqui numa igreja. E mesmo que talvez estejamos aqui nós, viemos aqui, sentemos nessas cadeiras, ouçamos os instrumentos que foram tocados aqui,
escutemos a palavra de Deus pregada aqui, vamos embora, ainda assim é possível que isso aqui não seja uma igreja. Porque igreja tem tudo a ver com relacionamento. Se vocês não se relacionarem, isso aqui não é igreja. É um bom local, lugar legal, música bem tocada, cristã, a palavra até é pregada, mas se vocês não viverem uns aos outros, vocês nunca serão igreja. Então é isso que eu quero conversar hoje. Como é que vocês podem transformar isso aqui em uma igreja verdadeira? Para isso a gente precisa olhar algumas palavras. Eu não gosto às vezes de usar palavras no original que parece aqui que eu sou mais inteligente do que vocês, ou alguma coisa assim, ou que teologia é uma coisa que só pessoas que falam línguas estranhas conseguem fazer. Mas não é isso, tá? Eu quero usar esses termos para a gente realmente ter um esclarecimento. Primeira coisa é que Jesus, quando está falando com Pedro, a primeira vez que ele fala a palavra igreja. E quando Jesus fala a palavra igreja, ele usa uma palavra chamada eclésia, é a palavra grega. Eclésia significa nada mais que uma reunião de pessoas. Não significa um prédio, muito menos um prédio com uma cruz em cima, muito menos um prédio onde pessoas se encontram. Eclésia significa a reunião de pessoas, estejam elas aonde estiverem. Então, para nós sermos igreja, eclésia, nós precisamos estar juntos. Ah, vai ser aqui? Pode ser. Vai ser lá no centro? Pode ser. Vai ser, sei lá, num parque de Bento Gonçalves? Pode ser. Vocês continuam sendo eclésia, igreja, assembleia, enquanto estão lá. Fato interessante é que quem de nós aqui conhece a Assembleia de Deus? Alguns conhecem, né? Sabia que a Assembleia de Deus não era para ser chamada de igreja? Porque eles já têm igreja no nome, eles são a Assembleia de Deus e era para ser assim desde o princípio. Com o passar do tempo começou a chamar aquilo de igreja, mas na verdade eles são só a Assembleia de Deus, ou seja, igreja, eclésia de Deus. Essa é a ideia, Assembleia de Deus. Então, guarda aí essa palavra, igreja não tem nada a ver com prédios, igreja tem a ver com pessoas. Pessoas fazem o quê? Elas se relacionam. Essa palavra relacionamento, ela pode ser muito usada, foi na nossa Bíblia com a palavra comunhão. E essa comunhão, a palavra original dela significa koinonia. No grego, koinonia significa comunhão. O que é comunhão? É ter relacionamentos. Então Deus disse assim, eu quero que vocês sejam a minha assembleia, eu quero que vocês sejam a minha reunião, e eu quero que lá no meio vocês desenvolvam relacionamentos. Isso é igreja. Com o passar do tempo, o cristianismo que iniciou lá no século I depois de Cristo, foi juntando tanta poeira sobre ele, e de vez em quando os líderes do cristianismo esqueceram de espanar essa poeira e limpar ela. Por causa da poeira que foi acumulando por meio dos anos, nós transformamos o cristianismo em pessoas que saem de suas casas em algum domingo, sentam em algum prédio que chamam de igreja. Lá, em vez de relacionamentos, elas escutam um sacerdote ou alguém falar, para que daí elas sintam que a sua obrigação está feita, que seu dever foi cumprido, para levantar-se e irem embora. Antes disso elas saem de casa com a melhor roupa, né? Tem a roupa de domingo, né? Você sai com a melhor roupa para ser apresentada e depois você vai embora. E nós achamos que isso é igreja. E durante quase 2000 anos temos nos satisfeito com isso. E aí eu quero dizer para vocês que isso não é cristianismo. Isso é religiosidade. Isso foi só substituir a lei de Moisés por uma nova lei, na qual agora nós levantamos, viemos aqui, escutamos alguma coisa e vamos embora. E achamos que isso não tem nenhuma conexão com a nossa segunda-feira, com a terça, com a quarta, com a quinta, com a sexta. E vamos continuando vivendo a vida assim, desse jeito. Anestesiados e contentes, achando que isso é cristianismo. Mas isso não é cristianismo. Então, a eclésia é uma reunião de pessoas para que elas possam ter comunhão umas com as outras. Então, o trabalho de vocês, lembre-se sempre, é transformar esse prédio em uma igreja.
Nossa comunhão, ela é tanto com Deus, e aí então agora nós entendemos que a igreja, então a eclésia, ela é tanto uma comunhão com Deus. Se você abrir sua Bíblia, eu vou ler rapidamente, se não quiser abrir tudo bem. 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Deus é fiel, Ele os convidou a ter comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, teu primeiro papel é exercer uma comunhão com Jesus Cristo. E isso não tem a ver com estarmos reunidos aqui escutando a palavra de Deus. Tem a ver nós lermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus e aplicarmos a palavra de Deus no nosso dia a dia. Na segunda, na terça, na quarta, quando eu estou no trabalho, quando eu estou na escola, quando eu estou em casa com a minha esposa, com meu marido, com a minha filha, com meu filho, com meus pais, com meus irmãos, com as pessoas que Ele coloca ao meu redor. Então, nós fomos chamados, primeiro de tudo, para termos comunhão com Deus, amizade com Ele. Não é religiosidade, é amizade. Amizade é diferente daquele negócio de, olha, é o seguinte, você é amigo do fulano? Olha, eu sou. Por quê? Porque toda semana às 15h eu chego lá, bato na porta, ele abre, eu sento. Nós falamos sobre futebol, alguma coisa assim, deu 13h30, eu já levanto e estou indo embora. E aí deixamos marcado para a semana que vem. Isso é amizade? Isso mais parece que ele é o teu psicólogo, teu terapeuta, teu médico, alguma coisa assim. Se teu único momento de se encontrar com Jesus é domingo, 19h, eu saio da minha casa, venho para cá, fico aqui até umas 21, saio daqui e vou embora e acho que eu fiz a minha grande parte de ser amigo de Deus, eu vou te dizer, esquece isso. Isso não tem nada a ver com desenvolver um relacionamento com Cristo. Relacionamento com Cristo é diário, é todos os dias. Mas nós também somos chamados não só apenas a ter comunhão com Deus, mas também, livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, nos diz também que nós não só fomos chamados para ter relacionamentos com Deus, mas também diz assim, Atos 2, 42, todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Estão vendo a palavrinha comunhão aí? Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Então nós também somos chamados a ter uma comunhão uns com os outros. Então assim como eu disse para você que não vale você vir aqui só no domingo, das 19 às 21h, ler e escutar a Bíblia, ir embora e achar que foi teu serviço feito, isso não é ter comunhão com Deus, também vou te dizer a mesma coisa. Você sair da sua casa às 19h do domingo, chegar aqui das 19 às 21h, ficar aqui e ir para casa, também não é ter comunhão uns com os outros. Não vale, não adianta, é zerado, isso não é igreja. Então não vale nem para nossa comunhão com Cristo, nem para nossa comunhão uns aos outros. É pouco. Aqui diz que eles se dedicavam sim ao ensino dos apóstolos, a ouvir a palavra, é verdade. Todos eles estavam então também partindo o pão, estavam orando. Não é o que nós fazemos aqui? Sim. Mas se é só o que nós fazemos aqui, nós estamos completamente equivocados. Nosso cristianismo tem que ser muito maior. E gente, eu vivo em Caxias do Sul. Caxias do Sul, a única diferença para Bento Gonçalves é os 50 e poucos quilômetros de distância. O povo lá pensa igual. O povo lá tem os mesmos dificuldades para viver no mundo como vocês. O povo lá tem os mesmos desafios para viver igreja como vocês. E para mim é tristeza. Cada vez mais eu vejo as pessoas de Caxias do Sul sendo engolidas pelo mundo e pelos afazeres do mundo, pelos compromissos fora da igreja, e elas não têm tido tempo para dedicar-se à comunhão com os irmãos. Os caxienses estão assim muito prósperos espiritualmente. Alguns, se não a maioria deles, muito fracos. Muito fracos. Porque o mais interessante é quando a igreja os chama para ter algum tipo de compromisso maior, um pouquinho mais de tempo,
ou dedicar um pouquinho mais para gastar alguma coisa para fazer um retiro, para fazer um curso, para fazer alguma coisa, eles dão excelentes desculpas. Não posso, porque meu chefe me chamou aquele dia. Não posso, porque minha filha vai ter aula aquele dia. Não posso, esse mês estou apertado. Fui no shopping comer 5 vezes, gastei R$400 em comida e não posso gastar 160 num retiro. Dão boas desculpas, mas todas elas simplesmente estapafúrdias. Ninguém engole esse tipo de coisa. O que ele está me dizendo é o seguinte: o mundo está me engolindo tanto que só o que eu tenho para dar para Jesus é a ponta do cabelo, que o Tiago já nem tem mais, a ponta do cabelo da minha cabeça. Isso até o mundo engoliu desse rapaz. Vamos orar por ele depois. Mas essa é a ideia. As pessoas estão tão engolidas pelo mundo que elas não têm mais tempo para a igreja, elas não têm mais dinheiro para a igreja, elas não têm mais nada para a igreja, a não ser domingo, 19 horas até as 21 estar ali. E quem sabe, se eu conseguir alguma conversa com alguém me para antes de eu sair, eu vou ter alguma conversa espiritual. Senão, nós não temos mais nada disso. Se isso está acontecendo em Bento Gonçalves, por favor, peçam perdão a Deus, voltem-se para Ele e comecem a viver a comunhão e os uns aos outros agora. Ninguém vai poder fazer isso por vocês. Então eu gostaria de falar um pouquinho sobre relacionamentos pessoais que nós devemos desenvolver com Deus e relacionamentos pessoais que nós devemos desenvolver com uns aos outros. Mas principalmente com uns aos outros, porque é exatamente pelo meio dos uns aos outros que nós vamos também conseguir desenvolver bem um relacionamento com Deus. Eu tenho falado bastante sobre desenvolver um relacionamento com Deus, mas hoje eu quero falar sobre desenvolver um relacionamento com quem está sentado do teu lado, com quem está próximo de você, com quem pode conversar com você um tempo a mais, e é isso que vocês têm que fazer. E eu quero usar esse prédio como uma referência para aquilo que nós vamos falar. Primeira coisa, quando alguém veio aqui, isso aqui era um terreno baldio, tô certo? Tô certo. Esse terreno baldio aqui, alguém olhou e disse, bom, precisamos fazer um projeto. Foi feito um projeto. O projeto foi entregue na mão de engenheiros, arquitetos, chefes de obra e começaram-se então a fazer o lançamento das fundações do prédio. Isso significa colocar os alicerces. E eu quero dizer para você que tem um alicerce sobre o qual vocês começam a construir uma igreja e não apenas um prédio. Para isso eu quero que você abra em João, capítulo 13, Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34. Jesus aqui está na última ceia com seus discípulos. Ele acabou de lavar os pés dos seus discípulos, acabou de dizer que Judas iria traí-lo. E agora então, Jesus também falou sobre a negação de Pedro. E aí então ele fala assim, por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. O alicerce de uma igreja passa então pelo amor. O amor que Deus derramou por nós, mas não agora só esse, mas o amor agora que eu e você precisamos entregar para as pessoas que estão ao nosso redor. Sem amor, nós nunca seremos a igreja que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos amar um ao outro. E esse amar, primeira coisa, ele não é uma opção. Você não viu aqui escrito assim, olha, se o outro for legal, querido, bonzinho, te emprestar um dinheiro, for uma pessoa amável, simpática, ame ela. Jesus está falando, não. Vocês devem amar uns aos outros como eu vos amei. E ele acabou de dizer, Judas, vai e faça o que tu tem que fazer. O que é que ele vai ter que fazer? Trair Jesus. Pedro estava lá se achando e Jesus diz, Pedro, essa noite mesmo você me negará 3 vezes. E aí ele fala então, agora amem-se uns aos outros como eu vos amei. No contexto de um pouquinho antes, ter lavado os pés dos seus discípulos. Então amar uns aos outros não é opção, é uma escolha. A gente conecta muito amor a sentimento, mas infelizmente amor não está ligado a sentimento.
O amar gera sentimentos, mas gera inclusive sentimentos de frustração. Quem aqui não ama seu filho e quando ele nos decepciona ficamos frustrados, mas não deixamos de amá-lo? Quantos de nós aqui talvez fomos decepcionados por nossos pais? Óbvio, amor está tanto em bons sentimentos como maus sentimentos, mas ele vai ser amor sempre. Amor não está atrelado a termos bons ou maus sentimentos. Amor está atrelado a amarmos incondicionalmente como Cristo nos amou. É legal que Jesus botou o padrão: amem uns aos outros assim como eu amei vocês. Como é que eu amei vocês? Eu entreguei minha vida para vocês. Aqui nesse momento não tinha entregue ainda, mas ele estava prestes a fazê-lo. Amor, então, ele não é uma opção e ele é aquilo que vai distinguir a igreja de Jesus de qualquer outra coisa. Aí é interessante como nós viemos para a igreja achando que ser um bom cristão é desenvolver muito tempo em oração. E nós vamos ser detectados por Deus pelo quanto vamos orar. Mas ele não disse isso. Então eu vou parar de orar. Faça isso e você não vai para o céu também. Mas a questão é que nós não seremos reconhecidos pela quantidade de oração que vamos jogar para o céu. Também não seremos reconhecidos pela quantidade de leitura bíblica que vamos fazer aqui na terra. Embora ler a Bíblia é extremamente importante. Não seremos reconhecidos por irmos a um grupo célula. Embora ir a um grupo célula é extremamente importante. Também não seremos reconhecidos pela quantidade de domingos que vamos a uma igreja. Mas o mundo saberá que somos realmente discípulos de Cristo se fizermos o quê? Vamos lá, se fizermos o quê? Está escrito aí. Se amarmos uns aos outros. Então, sempre que você não ama alguém que está perto de você, sempre que você não ama alguém da tua igreja, você está, por sua própria conta e risco, dizendo: não quero ser reconhecido como um discípulo de Cristo pelo mundo. Amar é algo que devemos fazer de forma incondicional. 1 João, capítulo 4, versículo 20, vai falar assim: se alguém afirma amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois se não amamos nosso irmão a quem vemos, como amaremos a Deus a quem não vemos? Então esse negócio da igreja às vezes fica cheia de picuinhas, de ranços, de carinha torta para cá, de carinha torta para lá, de competição. Não, eu quero ser o mais importante. Não, o mais importante vai ser o fulano. Não, porque agora o fulano me chamou de feio, nunca mais olho para ele. João fala que se você afirma amar a Deus, mas não ama essa pessoa, você é... O que ele fala que você é? Mentiroso. E não sou eu, não vem brigar comigo. É João. Não sou eu que estou dizendo isso. Estou apenas dizendo que João escreveu isso. E isso aqui é a palavra de Deus. E se você tem algum tipo de intriga com qualquer pessoa que faça parte desse corpo e ainda não foi resolver, e ainda não quer desenvolver com essa pessoa um relacionamento forte, íntimo, íntegro, você é um mentiroso. Não sou eu que estou dizendo, é João. Mesmo capítulo, versículos 9 e 10 dizem assim: Deus mostrou o quanto nos amou ao enviar seu único Filho ao mundo para que por meio dele tenhamos vida. É nisso que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para perdão de nossos pecados. Então, o amor o que é? Algumas vezes, não, amor são sentimentos bons, agradáveis, que nós estamos sempre sorrindo e brincando. Deus entregou seu filho sorrindo e brincando? Deus disse: vai lá, filhão, vai lá, não vai acontecer nada, velho. O máximo que vai acontecer é uma morte na cruz. Mas isso aí passa, velho. Não, vai, pode ir tranquilo. Foi assim que Jesus fez? Foi com alegria que ele pega uma das pessoas da Trindade e diz: olha, você vai descer, e Jesus diz que fez isso em obediência ao Pai. Você vai descer, e é com alegria que eu te entrego para ser escarniçado no meio das pessoas. As pessoas vão escarnear de você, as pessoas vão chamar você de louco, de bobo, vão cuspir na sua cara, vão bater na sua face, vão te colocar uma coroa de espinho, vão zombar de você enquanto estiver morrendo sufocado naquela cruz, mas tá tranquilo, é tudo amor, né, filhinho? Não,
Então amor não é um monte de sentimentos bons e legais, embora tenha. Amor, o que Cristo fala, o que João fala que Cristo fez, é uma afeição manifesta em ações benéficas que visam exclusivamente o bem de outro. Jesus não ganhou nada em morrer na cruz por nós, porque ele já é tudo o que ele pode ser. Ele é Deus, ele é a Trindade junto com o Pai e o Espírito Santo. Ele não ganhou nada, nós não acrescentamos em nada a Jesus Cristo. Ele não precisava morrer na cruz para ser alguma coisa a mais do que ele já era. Paulo diz que inclusive ele perdeu, diz que ele esvaziou-se a si mesmo. Então amor não é um mano de sentimento bom, mas é uma ação que eu faço, porque eu quero que outra pessoa se dê bem. Isso é amar. Já fez isso com alguém? Já entregou algo a alguém sem exigir nada em troca? Quem sabe até mesmo tomando um prejuízo? Porque se você fez isso, então você ama mesmo. Por isso, eu concordo que casar é uma prova de amor. Porque você está se juntando, se unindo a alguém com o objetivo de tornar aquela pessoa melhor diante de Cristo, às custas do teu prejuízo pessoal. Eu não casei para ser feliz. Eu casei para que a minha esposa o fosse. Para que ela fosse uma mulher mais digna diante de Deus. E para isso nós nos sacrificamos. E eu sei que ela fez o mesmo. Eu sei o que é amar quando eu olho um pai que não tem benefício nenhum, mas ele abre mão de suas próprias coisas para que um filho, um pai ou uma mãe, para que um filho tenha algum tipo de benefício. Quando um pai fala, eu quero que o meu filho tenha uma coisa melhor do que a que eu tive. Nem sempre isso é uma boa ideia, mas mostra que é amor. Alguém está disposto a sacrificar alguma coisa para que aquela pessoa que não sabe se você vai ter um benefício, você vai investir nela. Isso é amar. Em quem você tem investido? Dessa comunidade aqui, em quem você tem investido? Para que essa pessoa se torne alguém melhor diante de Cristo. Porque se nós não temos investido em ninguém, significa que nós não temos amado. Se você não tem colocado um pouquinho da tua vida em alguém ou para alguém dessa comunidade crescer e ser um pouquinho mais diante de Jesus, você não tem amado. Não tem amado como Cristo amou. E se você tem feito isso porque acha que vai ser beneficiado, vai ter algum tipo de benefício em fazer isso, você não tem amado. 1 João, capítulo 3, ainda em 1 João, versículo 18. Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros. Demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Então não adianta você sair dizendo, não, eu amo minha igreja. Nossa, que pessoal legal. Mas se não há uma ação direta, um empenho teu em fazer com que esse corpo se edifique e cresça, você não ama não. Você ama da boca para fora, como o João aqui falou que acontece. Estão vendo por que o alicerce de um relacionamento, de uma igreja, é tão fundamental que ele seja baseado no amor que Cristo derramou, e agora nós nos apropriamos desse amor e amamos uns aos outros. Entregamos esse amor uns aos outros. Fazemos o que Cristo fez, se entregou. Nós nos entregamos. Mas às vezes nós temos uma boa desculpa para não nos entregarmos. O mundo está nos engolindo. Não conseguimos, não podemos, não temos como. Não posso me jantar na tua casa para ir conversar com você porque tem outros compromissos. Não posso fazer tal coisa. E aí nós não amamos uns aos outros. E aí não há a base para relacionamentos. E se não há base para relacionamentos, o que aconteceria com esse prédio aqui se não tivesse seus alicerces? Tombaria, cairia, ruiria. Assim será a igreja quando está cheia de pessoas que não amam umas às outras. Ela rui, ela cai, não há o que a sustente, porque ela não tem alicerces. Mas os uns aos outros continuam. E eu quero falar agora então daquilo que vai ser o chão da nossa igreja. Efésios, capítulo 4. Fui para frente, era para trás que eu tinha que ir. Efésios, capítulo 4, versículo 31 e 32. Chegamos lá? Então, uma vez que nós amamos, agora nós vamos tocar bem nesse assunto aqui. Livrem-se de toda a amargura, raiva, ira, palavra áspera e da calúnia e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos, tenham compaixão uns dos outros,
perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. O amor é o alicerce, o piso que está sobre esse alicerce. Perdoem-se uns aos outros. Nós precisamos do perdão, caso contrário, o perdão é o exercício do amor. Nós perdoamos toda ofensa e todo tipo de calúnia e todo tipo de ira que foi dirigida a nós. Nós paramos aqui, entregamos para Deus e dizemos, perdoa, perdoa. Efésios capítulo 4 está falando sobre unidade do corpo, o capítulo inteiro. Efésios capítulo 4, do versículo 17 ao 32, ou seja, aonde estão os versículos que nós lemos, está falando sobre como viver como filhos da luz. E aí é interessante que justamente essa parte diz que viver como filho da luz é livrar-se de todo tipo de amargura, raiva, ira, rancor que foi lançado contra nós e perdoarmos. Então perdoar, segundo o que Paulo está dizendo aqui, é abrir mão da vingança. Eu não quero me vingar mais. É abrir mão de dar o troco para aquela pessoa. Ah, mas ela merece, ok. O que você merecia? O inferno. O que Cristo fez? Mudou o teu destino quando morreu naquela cruz e pediu para que você, por fé, aceite essa cruz. Aquilo que nos era merecimento, Deus transformou em graça. Então, perdoar nada mais é que derramar um pouquinho da graça que Deus nos derramou para outras pessoas. É agora então uma atitude. Antes era uma atitude, agora é outra atitude. Agora é a atitude, antes era uma atitude de entregar-se em amor, agora é uma atitude de ministrar ao outro com misericórdia. A mesma misericórdia que recebemos de Deus. Nós perdoamos porque fomos perdoados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Eu não consigo abrir todos esses versículos. Tudo bem. Anota no papel ou na sua cabeça e em casa, lembre-se deles. Mateus capítulo 6, versículo 14 diz assim: seu Pai Celestial os perdoará. Agora vem uma palavrinha interessante, se. Esse se no português é um condicionante. Seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Problema, não era tudo graça, não era tudo agora, então só receba. Ele está dizendo aqui não. Seu Pai Celestial perdoa na medida em que vocês perdoam. Isso lembra para nós os versículos anteriores. Mateus capítulo 6, versículo 12, ele está falando a oração do Pai Nosso. E muita gente por aí sabe o Pai Nosso de cor, mas nunca olhou para o Pai Nosso como deve. E é uma oração muito interessante. E no versículo 12 do capítulo 6 de Mateus, quando ele está ensinando o Pai Nosso, ele fala: perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Assim como perdoamos. Ou seja, ao orarmos o Pai Nosso, nós estamos dizendo: se eu não perdoo quem erra comigo, não me perdoa também. Perdoem porque vocês foram perdoados. Tem uma parábola que Jesus conta de um servo que recebeu um perdão enorme do seu senhor. E à medida que ele recebeu o perdão enorme, ele sai feliz, encontra o outro servo, com o servo com ele, que lhe devia um pouquinho de dinheiro. E ele não perdoa. E aí o servo que perdoou muito, o senhor que perdoou muito, esse servo chama ele e diz: você não deveria ter perdoado como eu perdoei? Servo mau, agora você será lançado na cadeia. Nós guardamos rancor, raiva, ira, mágoa. Ficamos cheios de picuinhas. Às vezes guardamos coisas que a pessoa nem quis lançar para nós, mas o nosso mau entendimento das palavras de alguém faz com que a gente guarde aquilo. Aí nós começamos a minar o terreno dessa pessoa falando mal dela para um, para outro, mas cristão não fala mal. Ah, é verdade, eu esqueci, cristão não fala mal de ninguém. Ele só pede para orar. Pai, eu quero que tu olhe pelo Fábio, porque o Fábio hoje me falou uma coisa, ele foi muito grosseiro comigo, porque ele me falou aquilo e eu acho que ele estava sendo bastante injusto quando ele me falou aquilo. Aí o Tiago vai dizer: pois é, sabe que ele já falou mal assim para mim?
Pô, é o jeito dele, eu acho que ele é um cara meio grosso mesmo, tal, não sei o quê. Nós acabamos de fritar o Fábio aqui. Alguém que é um irmão nosso? Ó, o Ivo também tem mágoas, tô vendo aí, ó, já tá falando pro Neve aí do Fábio. Ô Fábio, começa a acertar teus problemas aí. Mas a gente começa o quê? A gente começa a criar picuinhas uns com os outros. E começa a formar timezinhos, o time que gosta do Beltrano, o timezinho que não gosta do Cicrano. E aí quando vê, nós temos uma igreja totalmente dividida. Por quê? Porque não há perdão. E se o Fábio falou de mim, eu sei que ele não fala. Isso eu sei. Se o Fábio falou mal de mim, ok, o Fábio que se acerte com Jesus. Ah, não, agora eu não vou deixar barato para ele. Por que você não vai deixar barato para ele? Por quê? Continue conversando com o Fábio, amando ele do mesmo jeito. Se você tiver uma boa oportunidade de conversa, Fábio, aquele dia eu entendi que foi atravessada aquela conversa, foi aquilo que tu tentou me dizer. Talvez ele vai dizer, olha, foi isso mesmo, deixa eu falar melhor para não te ofender, mas eu queria que você arrumasse essa questão na sua vida, Edgar. Tá, então deixa eu sentar aqui, me explica, eu quero escutar isso. Ou quem sabe ele vai dizer, não foi nada disso que eu quis dizer. Você entendeu mal, me perdoa por eu não ter me expressado bem, deixa eu te explicar melhor. E pronto. Mas aí nós ficamos com as picuinhas. Nós ficamos não perdoando. E se ele foi grosso mesmo, ok. Eu lamento pela falta de maturidade que ele teve, mas eu não vou agir da mesma falta de maturidade para com ele. Perdão tem a ver com isso. Deus foi tão maduro que ele resolveu pagar ele mesmo a dívida que tínhamos contra ele. Perdoar o próximo é fazer a mesma coisa. Você ser tão maduro espiritualmente que você vai resolver pagar do teu próprio bolso a dívida que o irmão tem com você. Nem sempre essa dívida é dinheiro, tá? Pode ser ele falou mal, pode ser ele, sei lá, falou mal da tua esposa, ele fez alguma coisa pro teu filho, ele xingou teu filho. Hoje filho é assim o dodói de todo mundo, né? Falou mal do filho, parece que antigamente era falar da mãe. Hoje em dia pode falar da mãe, não tem problema. Falou do filho, aí o bicho pega. Não, nossa, tá louco. Já vi chihuahua virar tigre em escola porque tocaram na preciosidade da pessoa. Mas ok, pague do teu próprio bolso essa ofensa, essa coisa que foi lançada contra você. Por que você não pode pagar? O que você tem de mais precioso do que Deus, que resolveu não levar em conta a dívida que tínhamos com Ele e perdoou-nos? Perdoar tem a ver com isso. Perdoar é um ato de misericórdia extrema. Eu não sei você, mas eu já vi pessoas sendo perdoadas. É uma alegria enorme. Eu não sei você, mas eu já fui perdoado. É uma alegria enorme. O alicerce é o amor. O piso é o perdão que nós vamos entregar uns para os outros. Mas esse prédio não é só feito de alicerce e piso, tem paredes. E as paredes agora então estão em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 24 e 25. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 24 e 25 dizem assim, quando eu achar eles aqui. Aqui. Enquanto as mais honrosas... Ops, estou errado aqui, peraí, só um minutinho. 1 Coríntios 12, tá, ok, tá certo. Enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial, Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Eu gosto desse versículo porque o capítulo 12, 13 e 14 de 1 Coríntios está num contexto só. É o contexto dos dons. Paulo fala, primeiro em 1 Coríntios 12, que a igreja de Corinto estava supervalorizando os dons e menosprezando os relacionamentos de santidade. Ela supervalorizava os dons, mas esquecia de viver como cristãos decentes. Aí Paulo vai corrigir isso, dizendo que os dons são apenas presentes que Deus entregou, para que cada um cuide do seu próximo. Capítulo 13 ele vai falar do amor, que é o elo mais importante, lembram disso? E capítulo 14 ele vai agora então colocar os dons no seu lugar ideal, e o de línguas, que era o que a igreja de Corinto mais valorizava, ele coloca como o último dom da lista. Então Paulo está ensinando essa igreja. Agora aqui o que eu quero que a gente olhe é esse versículo 15, para que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Quem deve cuidar?
Quem deve cuidar, hein? Todos. É engraçado como a gente gosta de departamentalizar. Vocês não têm obreiro, ou pastor, como chamam por aí. Vocês não têm isso, mas é fácil dizer, não, olha só, essa igreja está mal cuidada. O pastor não está cuidando da igreja como deveria. E Paulo diz aqui que o pastor não tem que cuidar da igreja, mas todos. E ele também, como membro, deve cuidar. Mas é papel nosso. Então, se porventura a nossa igreja não está bem, não é por causa de nossos líderes que não estão fazendo bem o seu papel. Talvez estejam. Se estão, precisam ser corrigidos. Mas também é nosso papel. E se eu não estou cuidando de ninguém, então eu não posso falar de ninguém. Não posso acusar ninguém de não estar cuidando, se eu também não estou cuidando de alguém. Por quê? Porque se eu não estou cuidando de alguém, não há harmonia entre os membros. E aí nós somos um bando de gente que acha que está vivendo o cristianismo e não está. Então todos devem cuidar. De quem? De todos. Cuidem uns dos outros. Como é que nós cuidamos dos outros? Gente, é como Jesus fez. Quando às vezes lá no P10 eu digo para alguém, olha, você podia cuidar do fulano, podia andar com o fulano, ele fala assim, mas eu não sei grego. Eu disse, meu pai, eu não te pedi para ensinar grego para a criatura, eu te pedi para cuidar dela. Ah, mas como é que cuida? É só olhar no evangelho como é que Jesus cuidava, vivendo com eles. Jesus tomava café da manhã com seus discípulos, Jesus andava com seus discípulos, contava algumas histórias aos seus discípulos, almoçava com ele, curava algumas pessoas, andava levando o evangelho de Deus para muitas cidades, dormia com eles. Acordava de manhã, o que ele fazia? A mesma coisa. Tomava café da manhã com eles, ensinava a eles, almoçava com eles, levava-os a passear com pessoas que precisavam ouvir do evangelho de Deus, ouviam entender que Deus cura, que Deus faz maravilhas, e jantava com eles. E depois disso, dormia com eles. E no outro dia, a mesma coisa. Como é que se cuida de gente? Vivendo com elas. Tira algum tempo da tua vida para chamar alguém para um café, para conversar. Não só do Grêmio, do Inter, do esportivo ou de tudo mais. Mas alguém para conversar contigo e vai perguntar assim, como é que você está com Deus? Como é que você está com Deus? Você precisa de alguma ajuda? Há algum momento do caminho que você parou, estagnou e está difícil de encontrar a saída? Como é que eu posso te ajudar nisso? Ah, mas eu não sei grego. Fala em português então. Fala em italiano. Se consegue. Não tem problema. Ah, como é que está a tua esposa? Como é que está o relacionamento de vocês? Está tudo bem? Como é que está o teu esposo? Como é que está o relacionamento de vocês? Está tudo bem? Como é que está com o teu filho? Sei que ele está entrando agora na adolescência, uma fase difícil, é meio complicado. Como é que tu está com isso? Ou quem sabe, sei que teus filhos estão casando, estão deixando o ninho, estão indo embora. Como é que agora vocês estão se readaptando com a casa vazia? Vocês conseguem olhar um para o outro? Vocês conseguem ainda encontrar momentos de curtirem, de estarem juntos? Como é que está isso? Ou, de repente, chegou um bebê novo. Como é que está te adaptando? Está dormindo quantas horas por noite? Ou não está dormindo quantas horas por noite? O que acontece com esse bebê? Precisa de alguma ajuda? Precisa dar banho? Não tem problema. Lá em casa já comprei, já vou botar na mesma máquina que lava a louça. Tem bem o tamanho do bercinho para a criaturinha tomar banho. Só liga ali, puxa, tem até o secante, já vai sair sequinho, bonitinho. Nós precisamos começar a viver uns com os outros. Ou você acha que a pessoa que está do teu lado não tem o mesmo problema que você? Não tem as mesmas dificuldades que você? Ela está tentando viver o mesmo cristianismo, ela tem os mesmos pecados dentro dela e está tentando viver no meio de uma família que é tão complicada quanto a tua. Pode crer. Então é óbvio que ela passa pelos mesmos problemas e dificuldades. Mas nós teimamos em entrar por aquelas portas e fazer de conta que nossas famílias são perfeitas, boas, queridas. Da porta para cá é uma coisa, da porta para lá, Deus o livre. Até teve uma vez uma pessoa que estava numa igreja e aí olhou uma mulher entrando com um colchão e tudo dentro da igreja, diz ela, o que é isso? O pastor foi perguntar. Tipo, filha, vai dormir hoje no culto? Ela, não, pastor, vim morar na igreja. Como assim veio morar na igreja? É que o meu pastor aqui dentro, o meu marido aqui dentro é tão legal que eu vou morar aqui dentro. A quem nós estamos tentando enganar, pessoal? Vamos começar a viver uns com os outros, e à medida que nós vamos viver uns com os outros, nós vamos gerar harmonia no corpo, gerando harmonia com o corpo, nós vamos aprender a edificar uns aos outros. E aí você vai descobrir que para edificar uns aos outros, não precisa saber grego, não precisa ir para seminário, a única coisa que precisa é dizer, Deus, como é que eu posso ajudar essa pessoa?
Deus, deixa eu olhar aqui na tua palavra, como é que eu posso dar uma palavra de ânimo e dizer para essa pessoa, pronto. E você começa a viver com ela. Nós achamos que discipulado é escola. Gente, se fosse isso, Jesus tinha vindo, montado uma sala, colocado um monte de cadeirinha, quadro branco, caneta para escrever e na porta tinha colocado Escola Bíblica de Jesus. Quer aprender de Deus? Entre aqui e saia aprendendo tudo. Jesus não fez isso. Jesus saiu com pessoas para viver com elas lá fora. Por que teimamos nós em achar que para discipularmos alguém precisamos de cadeiras, quadro, alguém aqui ensinando alguma coisa sobre teologia para depois nós conseguirmos ensinar e edificar alguém? Está errado. Não é assim. Tudo que precisamos é de amor, perdão e cuidado uns aos outros. Agora, falando então que o amor é o alicerce, o perdão é o assoalho. As paredes são o cuidado. Agora a gente precisa colocar um teto nessa nossa igreja. E o teto está em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Está aí o alicerce. Agora, então, Paulo está dizendo o seguinte. Gente, Cristo comprou vocês para a liberdade. Mas não é para uma liberdade para vocês agora saírem por aí fazendo o que vocês querem. Mas é saírem por aí fazendo o que Cristo quer. E o que Cristo quer que nós façamos uns aos outros? Cristo quer que nós sirvamos uns aos outros. O teto de uma igreja saudável é o serviço. É entregar algo para alguém, aquilo que Deus me deu, um dom, para que essa pessoa agora possa crescer e ser edificada e com isso então eu sirvo essa pessoa. Eu me torno um servo uns dos outros. Mas ninguém quer ser servo, é verdade. Ninguém quer ser servo. Vai aí no mundo e você vai ver, ninguém quer ser servo. Todo mundo quer ser chefe. Todo mundo quer comandar alguém. Todo mundo quer gerenciar alguém. Todo mundo quer estar acima. E os que estão embaixo, nossa, um dia eu quero chegar lá, quero chegar onde aquele cara está. E Jesus diz, vocês querem mandar em alguém, vocês querem ser o primeiro no reino dos céus, então sirvam uns aos outros. Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, veio para servir. Nós falamos aqui, começamos em João 13, a marca desse capítulo é que Jesus lavou os pés dos discípulos, sendo seu servo. Filipenses capítulo 2, tem a mesma atitude de Cristo Jesus, que sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas antes esvaziou-se, vindo a ser servo. Filipenses 2, 1 e 2. Sejam servos uns dos outros, não queiram ser bambambãs. Jesus falou pelos seus discípulos, dizendo assim, o mundo conhece, sabe, o mundo tem mestres, professores, pais. Vocês não devem ser conhecidos por esses títulos, não. Vocês têm que servir uns aos outros. Nós, então, somos mordomos de um depósito que a graça foi depositada sobre nós. A graça, no original, se chama charis ou caris. Essa é a graça. E dom, sabe como é que se fala dom em grego? Carisma ou charisma. Então, o carisma vem de graça, ou dom vem de graça. No grego fica mais bonito, no português ele fica difícil, mas dá para entender. Carisma vem de caris, ou seja, é um pouquinho da graça que Deus nos deu para que possamos ter um dom. E esse dom agora é o nosso carisma. E com o nosso carisma nós vamos abençoar as outras pessoas. Então, quando eu estou aqui pregando para vocês, eu não sou maior do que nenhum de vocês. Eu só estou colocado um degrau acima para que vocês me vejam melhor. Vocês estão sentados, mas eu estou usando o meu dom aqui. E com esse meu dom, eu estou servindo vocês. Eu sou servo de vocês. Eu só estou aqui falando alguma coisa que Deus me chamou para falar porque eu sou servo de vocês. As pessoas que tocaram aqui, a gente fica olhando às vezes ali de baixo, gostaria de tocar, gostaria de ser assim. Eles estão aqui para servir vocês.
Tem pessoas lá em cima cuidando do som e vendo se está legal, se não está legal, se o microfone está pegando, se não está pegando. Às vezes projetando um versículo, alguma coisa assim que a gente traz para cá. Eles estão servindo vocês. Alguém cuida daquela livraria ali porque está servindo você. Alguém veio aqui e limpou esse prédio, eu sei que vocês limpam os grupos células, né? Porque está servindo vocês. Alguém veio aqui, abriu aquela porta, acendeu as luzes, viu se estava tudo em ordem para que você chegasse e se sentasse, porque está servindo vocês. Os dons são usados para servir, não para se achar. Infelizmente, hoje vivemos um cristianismo onde os dons têm se invertido e pessoas que têm dons se tornam pastores que comandam e dizem e fazem e congregações se ajoelham diante dessas pessoas. Está errado. Ou grandes músicos tocam e só tocam em locais que tem mais de não sei quantas mil pessoas e só cobram cachê acima de 10 mil reais para vir tocar. Está errado. Nunca mais vá a um show de uma pessoa que você sabe que faz isso. Porque você está contribuindo para que ela use mal o seu dom. E em vez de servir, ela está oprimindo os cristãos com o seu dom. Eu não estou dizendo não compre CD cristão, porque o músico precisa sobreviver, isso eu não estou questionando. Mas quando essa pessoa se nega a pregar numa igreja, a não ser que seja pago um cachê X, aí já passou, já extrapolou. E tem pastores que fazem isso. Tem pastores por aí famosos que não vêm em igreja alguma sem que lhe seja pago não sei quantos mil reais. Que lástima. Que coisa. Isso não é serviço, gente. Isso é exploração. Ah, mas ele também tem que comer. Sim, é verdade. Mas então ele que aceite a oferta do que derem para ele. Se derem 400, ele vai se contentar com 400. Se derem 10 mil, ele vai se contentar com 10 mil. Era isso que Paulo fazia. Falta essa pessoa apenas ler as epístolas paulinas. Paulo nunca cobrou por nada, mas sempre acertou a oferta das igrejas que ele visitava. Então é isso. Ninguém bota preço no seu dom, porque o dom não é teu. O dom é de Deus. Tu não é dono de nada. Deus te deu. E espero que daqueles que oprimem a igreja por causa disso, Deus tire logo, em breve, para que você deixe de oprimir a igreja com teu. Então o dom não é para nos tornarmos maior do que ninguém. Os dons são dados por Deus para que nós sirvamos uns aos outros. E com isso, então, nós chegamos ao teto daquilo que é a igreja. Então, vocês querem transformar esse prédio numa igreja? Passem a ter relacionamento uns com os outros. Sem isso, sem relacionamento, vocês nunca transformarão isso aqui numa igreja. Querem que isso seja uma igreja saudável? Comecem a exercitar os uns aos outros. Ah, e qual é o início? O início eu já te dei. Começa amando, que é o alicerce. Começa perdoando, que é o assoalho. Começa agora a cuidar, é as paredes. E comece a servir, é o telhado. Se vocês, Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, começarem a praticar essas coisas, ninguém segura vocês. Saem da frente, porque eis aí uma igreja que está pronta para estabelecer o reino dos céus na cidade de Bento Gonçalves. Eu não sei quantas pessoas. Ah, nós vamos ter 1.000 pessoas, 2.000 pessoas. Não sei. Talvez até mais, mas talvez até menos. Não pensem em quantidade. Pensem em uns aos outros. Comecem a servir, comecem a amar, comecem a perdoar, comecem a cuidar uns dos outros. Quando vocês conseguirem fazer isso, vocês serão uma igreja de relacionamentos, conforme Cristo pensou para vocês serem. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar? Senhor Deus, entregamos-nos nas Tuas mãos, e eu te entrego, Pai, essa congregação, Aliança Bíblica de Bento Gonçalves, para que Tu continues a edificar esse corpo, mas ao mesmo tempo que Tu continues a edificar esse corpo, que esse corpo agora se prontifique a edificar uns aos outros. Se prontifique a amar uns aos outros. Se prontifique a perdoar uns aos outros. Se prontifique a cuidar uns dos outros. E a servir uns aos outros. Porque, Pai, a Tua igreja não está aqui na terra para ela ser algo que as pessoas veem no domingo. A Tua igreja está aqui para Te mostrar. E à medida que essa igreja te revelar para a cidade de Bento Gonçalves, ela vai ter a plena convicção de que está fazendo o seu trabalho de forma adequada, certa e justa. E à medida que isso acontece, essa igreja cresce. Talvez não em número, mas com certeza em qualidade de cristianismo. Com certeza ela cresce na tua direção. Com certeza ela cresce no entendimento de que ela é uma comunidade. E ela é uma luz no mundo que está andando em trevas.
e que muitas pessoas aí fora vão olhar para essa igreja e vão encontrar aqui a luz. E vão, com certeza, fazer parte do teu corpo, porque é para isso que estamos aqui. Em nome de Cristo nos entregamos. Amém.